Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Espiritualidade Independente. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos, canal Espiritualidade Independente. Hoje fazendo talvez um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal. A gente já conversou sobre coisas muito interessantes, muito importantes, muito pontuais aqui no Espiritualidade Independente, mas talvez esse, pelo momento que a gente esteja vivendo, por como 2020 começou, seja o vídeo mais importante. E com certeza, por ser o mais atual, normalmente é o mais atualizado e o mais importante, né, gente? Mas vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre coronavírus e o plano do SGS em ação. Eu estou aqui com um papel, eu trouxe algumas referências para vocês aqui nos vídeos. Todas as referências que eu usar aqui estão no descritivo do vídeo. Vocês podem clicar, podem ler, inclusive não só podem, como devem, tá? Para não ficar só com a palavra do Fábio. A palavra do Fábio é o que menos importa. O que importa são as suas conclusões pessoais em relação ao que a gente vai discutir aqui. E eu quero deixar bem claro que desde já o nosso canal é Espiritualidade Independente e não é só no nome não. Ser independente é não depender de mestres, nem de gurus, nem de nada, nem de ninguém, tá? O que a gente vai conversar aqui nesse vídeo hoje, eu vou dividir em 3 tipos de informação. A primeira é a própria informação, ou seja, fatos descritos com fonte. E a fonte não é canalizada, não é mestre ascenso, não é guardião, guia, anjo da guarda. A fonte é eu, você, terrestre, pessoas, notícias, coisas que dá pra gente ir pesquisar e ver o que está acontecendo. O segundo tipo é a observação, ou seja, baseado na informação, baseado em coisas concretas que estão acontecendo no mundo, que já foram faladas no passado. Baseado nisso, nós faremos as nossas observações, o que nós estamos observando no mundo, observando o que está acontecendo. E, em terceiro lugar, opinião. E aí eu quero deixar bem claro que as opiniões que eu vou expor aqui, eu vou deixar muito bem claro quando eu estiver falando sobre informação, quando eu estiver falando sobre observação e quando eu estiver dando a minha opinião pessoal. Porque opinião é a minha interpretação, a interpretação do Fábio dos fatos. Não sou dono da verdade, estou longe de ser dono da verdade, eu não sou mestre, não sou guru. A minha opinião pode servir de apoio a você, a consolidar a sua opinião, ou então você também mudar de opinião, ouvindo alguma colocação minha, enfim. Então eu quero deixar bem claro aqui que sempre que eu tiver alguma informação, observação ou opinião, eu vou deixar o mais exposto possível que se trata de uma dessas 3. Eu estava vendo um vídeo, esse vídeo agora, essa live, enfim, saiu de um vídeo que é o vídeo do Davi Parceriza. Não sei se todo mundo conhece o Davi Parceriza, ele é um espanhol basco, né? Que posta algumas coisas interessantes sobre espiritualidade, extraterrestres e tudo mais, né? Eu não concordo 100% com ele, inclusive esse vídeo que eu estava assistindo, para mim, minha opinião pessoal é que ele é muito fraco. O título é Abandonar la Tierra, tá? Aí ele põe Mensaje alienígena urgente para la humanidad, Davi Parceriza. O link está aqui embaixo, tá? Para quem quiser assistir. Mas não foi esse vídeo em si que me chamou a atenção, mas sim o que ele fala na abertura do vídeo dele e a referência que ele dá na abertura do vídeo dele, que foi para um vídeo e um estudo de 10 anos atrás, de 2010, tá? E esse vídeo que ele diz tem o título também aqui na referência, já em português para vocês, é um vídeo do Bill Ryan, de 2010, chamado A Missão Anglo-Saxônica. O Bill Ryan, ele é do projeto Avalon, né? O Bill Ryan já é um
estudioso de espiritualidade, extraterrestre, coisas aí, digamos, sobrenaturais já há algum tempo, já entrevistou David Icke, já percorreu o mundo. Como também não concordo nem comigo 100%, eu concordo com algumas coisas dele, outras eu discordo, mas o vídeo do Davi Parceriza fez referência a esse vídeo, A Missão Anglo-Saxônica, do Bill Ryan, de 2010, e me fez revisitar esse estudo que eu já tinha e parar aqui a minha jornada aqui do Despertar Galáctico no Brasil. Nesse momento estou em São Paulo, estou com meu microfone de chinchila, porque São Paulo é muito barulhento, né? E resolvi fazer esse vídeo para vocês. O que diz esse vídeo, A Missão Anglo-Saxônica, do Bill Ryan? Eu vou contar o que ele diz no vídeo para vocês, a descrição está em português aqui embaixo. Basicamente esse vídeo ele conta um encontro, uma entrevista que ele teve com um informante do governo secreto que participou de uma reunião em Londres, na Inglaterra. Eu já vou detalhar aqui para vocês, mas aqui nos comentários você tem a transcrição do vídeo, A Missão Anglo-Saxônica, você tem o vídeo, A Missão Anglo-Saxônica, você tem a transcrição da entrevista do Bill Ryan com esse informante para você fazer toda a sua pesquisa em cima do que a gente vai falar. Então, basicamente é o seguinte, por que isso antes não veio à tona? Por que isso não... É isso que é interessante, gente. Por que isso não está sendo discutido com exaustão na mídia ou então pelos espiritualistas? Gente, porque nem o Bill Ryan pôs fé no desfecho dessa entrevista. Nem ele acreditou ou acredita que isso realmente vai acontecer. Essas previsões que foram dadas nessa entrevista de 2005. A entrevista é de 2005 e o Bill Ryan publicou esse vídeo em 2010. Então no vídeo mesmo de 2010, veja bem, no vídeo de 2010 ele diz: apesar de eu não acreditar em nada disso que ele está me passando, eu não acho que isso vai acontecer, foi isso que ele me passou. E eu vou falar para vocês o que ele passou, né? Fazer um resuminho aqui, depois vocês fazem as pesquisas de vocês, para vocês verem que coincidência com o nosso ano de 2020. É isso que eu queria debater com vocês hoje, no final do vídeo. Lembrando desde agora que, aí no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. O futuro da humanidade não está escrito em pedra. Quem faz o futuro da humanidade somos nós, é o conjunto da cocriação coletiva. Daqui a pouco a gente explora um pouco mais disso, tá bom? Vamos lá então, quem que é esse fulano que ele entrevistou, né? Esse cara ele trabalhou no exército britânico por alguns anos, depois ele se aposentou do serviço militar, ele trabalhou em Londres, num alto cargo, numa posição respeitada na cidade de Londres. Cidade de Londres é como é conhecida a administração de Londres, né? E como a gente já sabe, já falei aqui diversas vezes no canal, Londres é uma das 3 sedes do governo secreto no mundo, é a sede financeira do governo secreto, ou seja, é o ponto onde o mercado financeiro mundial é controlado, tá? Esse encontro dele com o seu informante se aconteceu, né, em junho de 2005, tá? Ou seja, 15 anos atrás quase. E nesse encontro, esse informante dele participava de diversas reuniões Illuminati, ou da Cabala, ou do governo secreto, como você queira. E sempre as reuniões eram algo mais militar, estratégia, alguma coisa assim, mas essa reunião tomou muita atenção desse informante. Pelo menos foi isso que ele disse para o Bill Ryan, né? O que foi falado nessa reunião, e ele disse que nessa reunião tinha umas 25, 30 pessoas, que tinham chefes de Estado, pessoas muito conhecidas da mídia, chefes religiosos, tinha 25, 30 pessoas e não foi nada muito formal, não. Foi uma reunião muito informal, todo mundo se encontrou e começou a conversar. E o assunto da reunião foi que a programação não estava como esperada, ou seja, a programação que aquela elite ali tinha para o mundo, para acontecimentos políticos, sociais no mundo, estava atrasada, não estava acontecendo do jeito que eles gostariam. Estamos em 2005, hein, gente? Qual era a programação que foi dito ali na mesa? Israel não havia atacado o Irã ainda, então havia uma programação do Israel atacar Irã, tá? O país Irã.
e que a China crescia muito rápido. E isso não estava previsto, não estava acordado. E o terceiro ponto é que eles começaram a arquitetar ali em 2005 uma próxima crise financeira, ou seja, como que a gente vai fazer isso para concentração de recursos, como que a gente vai arquitetar essas próximas crises. E aí o Bill Ryan até fala a próxima crise que foi realmente, né, que aconteceu em 2008, ou seja, 3 anos após essa reunião. Então eles falaram assim, poxa, não está acontecendo, está atrasado. Então o que a gente está planejando? Como que essa sucessão de acontecimentos era para ter acontecido, ou é para acontecer, ou o que a gente pode fazer para isso, para colocar esse plano em prática, né? Esse pessoal falando lá em 2005. Então seria o seguinte, esse plano começa com Israel atacando Irã, tá? Por algum motivo. E aí, agora eu vou fazer um parênteses e vou fazer uma observação. Vocês devem lembrar, no começo de janeiro, o entrave que deu, né, entre Estados Unidos, Israel e Irã, né, por causa das armas nucleares e tudo mais. E eu diria que quase, né, houve uma intervenção militar ali na região. E realmente, eu acho que a probabilidade, aí é uma opinião do Fábio, a probabilidade de Israel atacar Irã estava muito alta e ela não é zero ainda, né? Voltemos à informação do nosso amigo Bill Ryan. Depois desse ataque de Israel no Irã, espera-se uma retaliação da China, porque a China é aliada do Irã, né? Então Israel atacaria o Irã, a China faz essa retaliação. Veja a manipulação das coisas, gente. E em seguida há uma pequena troca nuclear, ou seja, 2, 3, 4 bombas nucleares são detonadas no Oriente Médio e logo em seguida é assinado um cessar-fogo, ou seja, Israel, Irã e China. Irã tem sim armas nucleares, há grandes indícios, aí há uma observação também e informação de pessoas que não querem se revelar, dizendo que Irã tem sim armas nucleares, inclusive fornecida pela China. Mas aí é um outro assunto. Então essa pequena guerra nuclear, assim, não chega a ser uma guerra, mas digamos assim, esse evento nuclear com 2 ou 3 bombas ali sendo detonadas no Oriente Médio, seguiria até por uma comoção global, seria seguida de assinatura de um tratado de cessar-fogo. Tá. O que acontece a partir desse momento? 2, 3 detonações nucleares, há um pânico mundial, obviamente, né? Com a consequência de tudo isso, ou seja, os governos do mundo inteiro começam a declarar lei marcial. Esse é o plano lá de 2005, hein, gente? Lei marcial mundial, aumentando o controle dos estados, ou seja, lei marcial, o seu direito de ir e vir está completamente dominado pelo Estado, ou seja, controle sobre as viagens, né? Ninguém viaja, ou se viaja só com permissão, comunicação, ou seja, internet, telefone e tudo mais, sobre as pessoas que se reúnem, ou seja, sobre reuniões, sobre grandes eventos e tudo mais, sobre as pessoas que protestam na rua. Então não é mais permitido protestar, não é mais permitido ter aglomeração de pessoas, né? Ou seja, o medo está instaurado no mundo todo. E aí que vem um ponto, gente. Qual é o próximo passo desse plano? Veja bem, esse plano de 2005, ou seja, que esse informante está contando em 2005, ou seja, o plano anterior, e esse vídeo de 2010 do Bill Ryan diz que eles vão lançar um vírus gripal que está geneticamente dirigido contra a população chinesa. E o informante diz que eles riam na reunião e diziam: a China vai pegar um resfriado, né? E obviamente depois desse vírus geneticamente dirigido para a China, não tem como ficar só na China, né? Então esse vírus acaba tendo consequências globais e acaba se espalhando rapidamente. Aqui eu quero fazer também uma outra pausa, né, e fazer uma observação, ou seja, esse vírus teve o seu epicentro, surgiu na China, então uma observação interessante. E uma outra informação que eu tinha, ou melhor, que eu tenho e resolvi não divulgar porque eu não chequei e não tive de 2 fontes, foi de uma fonte dos Estados Unidos, né,
a gente tem aí as fontes para se informar, que já me disse que o coronavírus é um vírus geneticamente modificado para atacar a população chinesa. Isso tinha sido me dito no começo de fevereiro, quando houve essa epidemia, digamos assim. Eu não levei a sério, não levei à frente, porque não tinha mais indícios. Deixei anotado no meu caderninho e resolvi falar para vocês agora, porque eu estou juntando com outras informações. Então vê como as coisas batem. Outra coisa, por observação, veja como esse vírus está muito mais concentrado na Ásia, né? Pega muito mais asiáticos. E uma outra observação com um pouquinho de opinião é que não tem como você fazer um vírus que ataque somente gentes chineses. Nesse mundo globalizado, ainda mais na Europa, no Brasil, onde a gente tem essa mescla de gene, a gente acaba tendo um ou outro gene em comum, e a China como berço, basicamente da humanidade moderna, não tem como não ter um chinês ancestralidade, digamos assim, ou então uma boa parte da população mundial. Então não tem como você fazer um vírus que só ataque chineses, acaba atacando aquele gene, mas quem não é chinês também pode ter esse gene por ancestralidade. Voltemos à informação do Bill Ryan. Então, veja bem, temos então um conflito nuclear local, rápido, lei marcial logo depois, controle dos governos sobre a população, direito de ir e vir, comunicação e tudo mais, e um pânico biológico. Ou seja, o que vem na sequência desse plano, porque não acabou. Depois desse plano, nesse pânico biológico, vem a famosa Terceira Guerra Mundial, e ela seria nuclear, com uma meta da redução populacional em 50%. Tá? Antes de falar o resumo de tudo que eu disse para vocês até agora, gente, mais uma vez eu vou afirmar, nada disso está escrito em pedra, nada, independente do que está acontecendo agora. Isso não quer dizer que esse é o futuro da humanidade. O futuro da humanidade, quem faz somos nós, com a cocriação individual e a cocriação coletiva do nosso futuro. No fim do vídeo, vou divagar um pouco mais sobre isso. Voltemos então para o resumo do que foi falado. Então o plano, Israel ataca Irã, então tem um cessar-fogo, tem aquele, na verdade tem a retaliação da China, aquelas 2 ou 3 bombas detonadas, tem um cessar-fogo, tem fortes controles governamentais, militares e tudo mais sobre a população de todos os países, principalmente os ocidentais. Então a China é atacada por uma arma biológica, é uma doença semelhante à gripe, que se espalha como um incêndio. E se passa então para todo mundo, Então eles têm uma terceira guerra mundial com redução de 50% da população mundial. Nessa guerra nuclear mundial, o X da questão é o seguinte, gente, por que 50% das pessoas morrem? Não é pela detonação das bombas por si só, é porque a infraestrutura mundial desaparece. Imaginem, toda a energia elétrica, então o bombeamento de água, você para de ter água, supermercado não funciona mais, o dinheiro já foi, nada disso funciona, ou seja, a gente volta para a história. As pessoas não conseguem sobreviver nessas condições, Então as pessoas morrem mesmo, e eles dizem que tem aí então 50% da redução populacional como meta. Isso por quê? Por que eles estão com pressa de que isso aconteça? Porque até o Bill Ryan fala no vídeo, por que eu vou arquitetar uma terceira guerra mundial que aconteça rápido, que aconteça daqui a 2, 3, 5 anos? Eu posso arquitetar com muito mais engenhosidade para daqui a 20, 30 anos, ir mexendo as coisas, mexendo nos conflitos. O X da questão é que esse pessoal do governo secreto tem uma crença, eles acreditam, por N motivos, gente. Pode ser por tecnologia de ver o futuro, ou por mensagens canalizadas ou tudo mais, que na verdade o futuro, gente, aí vem uma observação, uma informação do Fábio, tá? O futuro é possibilidades, infinitas possibilidades. Quando eu tenho uma mensagem canalizada do futuro, quando eu recebo alguma informação do futuro, na verdade é um futuro em potencial, não quer dizer que está escrito em pedra que vai acontecer. Mais uma vez, o que vai acontecer é o que nós escolhermos como coletividade. Por isso que eles tentam manipular a nossa coletividade desta forma. Eles têm uma crença num evento cataclísmico global, tá? Pode ser aí um meteoro, pode ser
sei lá, tsunami, sobe os mares, sei lá qual que é o evento que eles acreditam, tá? Então, por isso que eles precisam dessa agenda que eles estão arquitetando na sequência, para controle, para quando acontecer esse evento, tudo estar sob controle, tá? E a observação do Bill Ryan é o seguinte, por isso que tem a construção de tantos bunkers, né? Aqueles caixões da FEMA que a gente fala, né? Aquele monte de todas as sementes do mundo, né? De todas as plantas e tudo mais naquele lugar, se não me engano, na Finlândia, né? Enfim. E tem esse plano para esse novo amanhecer, esse evento após esse evento cataclísmico, né? Que esse evento cataclísmico ainda reduz ainda mais a população mundial, e aí para um objetivo de 500 milhões de pessoas encarnadas na Terra, como aquele monumento que tem na Geórgia, nos Estados Unidos, que é o Monumento Illuminati, né? Dizendo que o ideal seriam 500 milhões de pessoas morando no planeta. Então, reduzindo a população ainda mais, eles têm um controle absoluto do planeta, da forma como eles querem, e essa sim é a nova ordem mundial, essa sim é o novo amanhecer, chame do que quiser. Agora, gente, vamos analisar o seguinte, vamos analisar o que a gente está vendo agora, tá? Para mim, aí uma opinião do Fábio, por observação, houve uma tentativa de Israel atacar o Irã fortemente em janeiro, fortemente, né? E não foi frustrada, foi impedida, né? E aí a informação que a gente tem é que foi impedida pela aliança. Aí a gente tem que começar a separar novamente o que é o governo secreto e o que é a aliança. A aliança é a dissidência do governo secreto que não concorda com seus planos, a aliança terrestre. Então, eu acho que em 2005 a aliança não deveria estar tão forte assim, e eles estavam, o SGS nadando de braçada. E agora a aliança, né, esse novo cenário, que a gente está analisando um texto de 2010, que foi criado em 2005, estamos falando de 15 anos atrás. As coisas mudaram muito desde então, né? Então, essa tentativa de terceira guerra, para mim, Fábio, né, foi muito forte em janeiro. E agora, essa coincidência, olha só como eles descrevem, eles vão lançar um vírus gripal que estará geneticamente dirigido contra a população chinesa. E eles riam na reunião e diziam, a China vai pegar um resfriado. Olha que coincidência, entre aspas. Um mês depois da tentativa frustrada de uma invasão, de uma guerra entre Israel e Irã, como o Bill Ryan descreve no plano deles, eles lançam exatamente um vírus que começa na China e a informação chega de que ele é geneticamente manipulado. Ou seja, aí é uma opinião do Fábio, uma observação minha, eles estão tentando implantar esse plano de alguma forma, né? Não deu do jeito que eles imaginavam, então estão tentando empurrar goela abaixo pra gente. Mas vê que desde 2005, ou até antes, 2008 para cá, várias tentativas de vírus, né, foram frustradas, né? A gente tem o SARS, a gripe suína, a aviária, enfim. A gente já sobreviveu a tanta coisa, né, gente? E veja que outra coisa interessante está acontecendo agora. Já estão começando a falar que dinheiro, cédula, nota, passa o coronavírus. Você pega o coronavírus por causa da troca de dinheiro. Então veja bem o que está acontecendo, gente. Olha o plano deles, vamos analisar o plano do SGS, segundo o Bill Ryan trouxe pra gente, dessa reunião de 2005. Primeiro, Israel guerrilha com o Irã, há uma retaliação, guerra nuclear. Em janeiro a gente já viu a tentativa disso. Segundo, um vírus geneticamente manipulado focado nos chineses. Estamos vendo isso? Não houve a guerra nuclear, né? Mas como eu faço então uma lei marcial? Ou seja, eu fecho os países e controlo o direito de ir e vir, a comunicação e tudo mais. Gente, o que está acontecendo na Itália agora? A Itália está sitiada. Quem garante que isso também não está sendo arquitetado para os outros países do mundo? Né? Eu já fiquei sabendo que o próprio Portugal já está não recomendando as pessoas a viajar, e diversos outros países do mundo. Né? O Canadá mesmo recomenda as pessoas a não viajar e tudo mais. Né? Agora, é dinheiro passar coronavírus. Será que o pessoal também está querendo tirar dinheiro de circulação? Olha aí a implantação dessa nova ordem mundial, ou tentativa
porque eles só vão conseguir se a gente deixar. Mais uma vez, o futuro, quem cocria, somos nós. Eles tentam nos manipular, mas a gente pode aceitar isso ou não. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Daqui a pouco não, vamos falar agora. Mas primeiro, como eu estava falando do coronavírus, gente, vamos falar do coronavírus agora em especial. Coronavírus existe? Existe. Coronavírus é contagioso? É contagioso. Coronavírus mata? Coronavírus mata. É para ter pânico? Essa é a pergunta chave. É para ter pânico? Então, perguntei para os meus amigos médicos o que é o coronavírus. O coronavírus é uma mutação do vírus da gripe. Assim como esses que eu falei para vocês, SARS, gripe suína, gripe do Oriente Médio, aviária, etc. Tá? Ele mata muito? Por enquanto, não matou muito. Ele não se espalhou tanto, apesar dele ser contagioso, tão contagioso quanto a gripe. Mas, gente, o pior dia do coronavírus, o dia que mais matou gente, foi em fevereiro. Matou 108 pessoas na China em um dia. Cobra mata 137 pessoas por dia no mundo. E eu não estou vendo nenhum pânico por causa das cobras. E tantas outras doenças que não vou mencionar aqui. Eu não estou diminuindo a importância ou o cuidado que a gente deve ter com o vírus. Porque o vírus existe, ele não é um vírus imaginário, virtual, não estão inventando uma história, ele existe. Mas, gente, qual que é a prevenção e como se pega o coronavírus? Se pega do mesmo jeito que se pega uma gripe, ou seja, se tem alguém contaminado, ele tosse, ele espirra, né? Ou você beija na boca, ou tem contato, enfim. Ou tem contato com alguma coisa que essa pessoa teve contato. Então um corrimão, um talher, alguma coisa assim, você vai lá, põe a mão onde essa pessoa já contaminou, põe essa mão sem lavar na sua boca, no seu nariz e você pega. Gente, como se prevenir do coronavírus? Da mesma forma que você se previne de resfriado e de qualquer outra doença, com higiene. Lavem as mãos. Lavem as mãos, gente. Encostou em alguma coisa pública? Lava a mão. Não leva a mão, para a boca. É para ter pânico? Então tem muita gente não lavando a mão no mundo, né? Deixei uma reportagem interessante do UOL aqui, o descritivo, né, que diz: coronavírus, pânico global não é justificado, dizem especialistas. Eu estou muito de acordo com isso. Gente, como isso tudo acontece? Por que o governo secreto está tentando empurrar isso goela abaixo para a gente? Porque é a manipulação da nossa cocriação, gente. É a manipulação pelo medo, né? Aqueles mensageiros do apocalipse que a gente vê, não só do governo, mas espiritualistas também. Como funciona o nosso futuro, gente? O que vai acontecer no nosso futuro? O que é cocriação? Cocriação nós fazemos o tempo todo. Cocriação, quem cocria é o nosso subconsciente através do nosso cardíaco. Ou seja, as nossas emoções, aliadas com as nossas vontades, cocriam. Tudo o que está acontecendo na sua vida agora foi você que cocriou. Se está ruim, foi você que cocriou. Se está bom, foi você que cocriou. Ou é parte da cocriação coletiva. O que é a cocriação coletiva? É o conjunto de cocriações dos indivíduos. O que acontece num país é cocriação da sua população. O que acontece no planeta Terra é cocriação da sua população. Então temos que mudar a nossa cocriação individual para influenciar a cocriação coletiva e finalmente manipularmos, no bom sentido, para construir um futuro melhor para o planeta. Primeiro individualmente, depois coletivamente. Como essa manipulação é feita? Poxa, eu passo 2 dias no curso Despertar Galáctico explicando isso, mas vou tentar explicar em um parágrafo aqui para vocês em 30 segundos. Manipulando os nossos sentimentos, mantendo a gente nesse estado de medo, de pânico. Eles fazem o que quiser com a gente. Quem está pensando em epidemia, cria epidemia. Quem está pensando em medo, cria medo. Quem está pensando em morte, cria morte. Ou seja, abre caminho para todo esse plano que foi dado para o Bill Ryan, né, que foi descrito para ele,
acontecer. É isso que você quer? Se não é isso que você quer, vamos trabalhar na cocriação. Ou seja, não vibre no medo. Não vibre na morte. Vibre na vida. Vibre na felicidade. Vibre na saúde. Né? O universo responde exatamente o que nós pedimos. Se nós pedimos medo, a gente vai ter medo. Se a gente pedir morte, a gente vai ter morte. Portanto, tomem cuidado não só no que vocês consomem pela boca, mas sim pelos olhos e pelos ouvidos. E pergunte, cada vez que você escutar um agente do apocalipse, do fim do mundo, pergunte qual é a agenda desse ser. Qual é a agenda do pânico e do medo? Quando alguém, sendo espiritualista ou não, fala para vocês que vai ter um tsunami, que vai ter um terremoto, que o mundo vai acabar, que vai ter uma epidemia, vai matar metade da população, que os mares vão subir, que a terra vai abrir, todo mundo vai ser engolido, que o meteoro vai bater aqui. O que é isso, gente? Por mais boa intenção que essa pessoa tenha, ela está sendo manipulada para cocriar esse futuro para a humanidade por alguma agenda que a gente desconhece. Com certeza não é da luz, né? Vocês estão me entendendo? Ah, mas eu vi esse futuro. Você viu um futuro em potencial. Ele só vai acontecer com a permissão do planeta, da inconsciência coletiva. O planeta tem uma consciência? Tem. O planeta precisa passar por algumas coisas de acordo com a experiência planetária? Sim. Algumas coisas acontecem de X em X anos? Sim. Inversão do polo magnético acontece, é físico. De X em X mil anos isso acontece. Em algum momento algum asteroide vai bater na Terra? Sim, porque a Terra tem 5 bilhões de anos. Quantos asteroides já não bateram? Em algum momento algum tsunami vai acontecer? Lógico. Algum momento terremoto vai acontecer? Acontece o tempo inteiro. Então se eu ficar aqui falando para vocês toda hora, vai acontecer um tsunami, vai acontecer um terremoto, um meteoro vai bater na gente, se eu passar 20, 30, 40, 50 anos falando, uma hora acontece, aí eu vou falar, tá vendo? Gente, mas são coisas naturais que acontecem o tempo todo. Esse vírus, coronavírus, não foi o primeiro, também não vai ser o último, porque o pessoal fica fazendo isso o tempo inteiro, não é? Agora, a consequência disso, ou se a gente vai deixar que isso continue acontecendo, depende sim da nossa permissão. E a nossa permissão não é aquela assim, pode, vai, ferre comigo. Não, a nossa permissão é a nossa frequência. E quando a gente está frequenciando no medo, quando a gente está vibrando no medo, nós estamos permitindo que o medo aconteça. Então, gente, na vida de vocês, parem de vibrar no medo, vibrem no amor, no equilíbrio. Vibrem na felicidade, na tranquilidade. Se previnam sim com o coronavírus, com o vírus da gripe e com todas as outras doenças que a gente tem, inclusive dengue, que mata muito mais no Brasil do que qualquer resfriado ou coronavírus. Como é que se previne a dengue? A gente vai lá nos pneus, né, na água parada. Como é que se previne com o coronavírus? Lavem as mãos. Lavem as mãos. Tomem cuidado com o contato, como a gente já deve ou deveria fazer a vida inteira, independente do coronavírus. Lavar a mão é higiene. Não previne só o coronavírus, previne N doenças. Não há motivo para pânico. Aconteça o que acontecer, não há motivo para pânico. E a realidade que você vai viver é a realidade que você vai cocriar. Qual é a realidade que você quer viver? 50% da população aniquilada, Terceira Guerra Mundial, evento cataclísmico que mata todo mundo, fica 500 milhões de pessoas aqui sendo controlado pelo governo secreto? Se for isso que você queira viver, é isso que você vai viver. Agora, se você não quer viver isso, comece a cocriar algo diferente. Agora, sua atenção está no que você pensa. Se você está pensando nisso, é isso que você vai ter. Então,
Pense na natureza, pense no todo, busque as respostas internamente, não externamente, com independência, sem depender de ninguém. Ninguém manda na sua vida, nem governo, nem ninguém. O que vai acontecer no futuro é o que você quiser. Olhe para o interno, olhe para o seu Deus interno. Se somos fractais da fonte, somos a fonte. O que a fonte não sabe, o que a fonte não pode. O que é um fractal? Fractal é uma cópia exata de algo maior. A partir do momento que eu tenho uma cópia exata, essa cópia pertence ao maior. Portanto, nós somos pedaços manifestados da fonte, ou seja, somos a fonte. Se somos a fonte, tudo sabemos, tudo podemos. Se tudo sabemos, é só consultar a fonte interna. Se tudo podemos, é só cocriar o que é interessante para nós. E é isso que esse pessoal do SGS e da Não-Luz, os mensageiros do Apocalipse, do fim do mundo, estão querendo fazer. Manipular a sua cocriação de acordo com seus próprios interesses. Cabe a você concordar com isso ou não. Tá bom, meus queridos? Reparem que nesse vídeo aqui, eu vou pedir encarecidamente que vocês pesquisem todas as referências que eu coloquei aqui no vídeo aqui embaixo. A conclusão disso tudo é que o futuro é nosso. Nós vamos co-criar o que vai acontecer. Estudem. Reparem que esse vídeo não tem mensagem de mestre, não tem mensagem de guru, não tem mensagem espiritual, não tem mensagem de nada. É informação, observação e opinião. Agora vocês, com o seu Cristo interno, com o seu mestre interno, com a sua fonte interna, estude, analise, internalize e chegue às suas conclusões. Que futuro você quer para você? Tá bom, meus queridos? Domingo, então, eu volto com o último vídeo dos Senhores do Karma, tá bom? Um beijo, um abraço e até mais.